Olá galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, seu canal no YouTube, pra gente interessada e interessante, hoje falando de percepção. Vocês já pararam para pensar o quanto percepção é um assunto importante e determinante nas nossas vidas e no nosso dia a dia? Eu digo sempre o seguinte, não interessa muito o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente demonstra. Interessa como os outros conseguem perceber o que a gente fala, faz ou demonstra. Porque muitas vezes a nossa intenção é a melhor possível, mas a forma como o outro conseguiu apreender, como o outro conseguiu perceber aquilo que a gente fez, é que é determinante. Porque percepção tem relação direta com comportamento. Algo sobre o qual nós já falamos lá no nosso primeiro vídeo do canal, nosso vídeo de estreia. Percepção e comportamento têm relação direta, porque a forma como eu percebo algo determina o modo como eu me comporto, o modo como eu ajo e, consequentemente, o resultado que eu consigo obter. E o que será que é percepção? Percepção nada mais é, de uma forma muito simplificada, a capacidade que eu tenho de apreender, de captar o mundo que me cerca. E eu apreendo o mundo que me cerca através dos meus sentidos. Eu apreendo o mundo através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar e, inclusive, da intuição. Aquilo que alguns brincam como sendo o nosso sexto sentido. E vamos lá, a gente percebe por uma dessas vias, pela combinação de todas essas vias. Quantas vezes, pelo cheiro de uma pessoa, a gente a percebe enquanto atrativa ou não? Eu tenho um certo problema com perfumes que são muito doces. Perfume de baunilha é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Quantas vezes me dá dor de cabeça um perfume de baunilha que é muito excessivo? Isso, consequentemente, para mim é aversivo e eu percebo a situação de uma forma desagradável. Por outro lado, gosto de perfumes cítricos. Quantas vezes perfumes cítricos me são atraentes? Nós percebemos o mundo pelo nosso toque. Quantas vezes um aperto de mão que é muito forte nos causa uma determinada percepção que é positiva ou negativa. Outras pessoas têm pavor de aperto de mão muito fraco, aquele aperto de mão muito frouxo, que passa uma percepção talvez de insegurança ou de falta de comprometimento. Nós percebemos pelo toque. Quantas vezes um toque ele pode ser estimulante ou aversivo? Nós percebemos pelo paladar. Como eu consigo me lembrar do gosto do bolo de chocolate da minha avó, por exemplo? Nós percebemos por tudo isso junto. Não é à toa que temos vários canais e que dizemos que quando um dos canais falta a uma pessoa, ela se ampara, ela se vale mais de outros canais para formar a sua percepção em relação às coisas. Só que além da percepção se dar pelos nossos canais, a percepção também se dá pela junção de três fatores determinantes. Quem percebe, o que é percebido, que nós chamamos de alvo, e a situação na qual esta conjugação de quem percebe e o que é percebido se dá. Quem percebe tem uma série de limitações ou de potencialidades que facilitam ou dificultam a percepção. O objeto também determina a forma como nós o percebemos e a situação da mesma forma. Costumo sempre usar um exemplo. Imagine o seguinte, eu sou professor, dou aula. Imagine que, saindo à noite da faculdade, eu veja uma aluna que saiba que aquele lá é o carro dela, que está parado numa rua próxima à faculdade, e que eu veja que há dois caras, um em cada vidro, do lado de fora do carro, debruçados nos vidros do carro, e que essa minha aluna esteja dentro do carro. Eu já fui assaltado várias vezes, até que eu determinei para o universo que isso nunca mais ia acontecer comigo, e não vai mais acontecer. Ponto. De qualquer modo, eu percebo o carro dessa aluna, essa aluna dentro do carro, essas duas pessoas do lado de fora do carro, é noite, eu já fui assaltado várias vezes. Qual é o meu comportamento? Por exemplo, começar a gritar, pega ladrão. E quando eu me aproximo, eu percebo que
aqueles 2 caras que estavam ali do lado de fora do carro também são meus alunos. Ou que eventualmente eles fossem 2 paqueras dessa garota e eu estraguei a sexta-feira à noite da menina. Imagine que eu mude um elemento dessa situação. Essa situação agora se dê durante o dia. Eu estou saindo da sala de aula, ao meio-dia, percebo o carro dessa garota, ela está dentro do carro, o carro parado na rua, 2 caras fora deste carro. Eu penso, poxa, meio-dia, tranquilo, bairro seguro, não há problema nenhum, são 2 caras que estão ali conversando com ela, tirando dúvida de aula, pedindo uma carona. Passo, vou-me embora, não faço nada. Venho a saber no dia seguinte que essa menina foi sequestrada. Não gritei. Uma única mudança, dia, noite. Uma única mudança nesse quebra-cabeças fez com que eu tivesse uma percepção completamente diferente da situação. Consequentemente, o resultado foi totalmente diferente, porque o meu comportamento foi totalmente diferente frente aos elementos que fecham a situação perceptiva. Estão vendo como é determinante a forma como eu percebo? Quantas vezes eu mando um WhatsApp, mando um e-mail, e aquilo que está escrito friamente provoca uma percepção indevida, inadequada. Porque quando eu estou escrevendo, eu não tenho a expressão facial, eu não tenho os gestos, eu não tenho os sentidos todos envolvidos que me permitem fechar uma percepção mais ampla. Somos sempre reféns das nossas percepções. Quando essas percepções estão muito equivocadas, distorcidas, isso causa problemas terríveis. Nós vamos falar disso em outro vídeo. Distorções de percepção, um assunto que também é extremamente interessante. Assinou o nosso canal? Percebeu o quanto as suas percepções elas andam meio distorcidas? Vai lá, assina o canal Toques do Chico, deixa o seu like depois do vídeo, traz sua contribuição. No próprio canal, muita gente acaba me mandando contribuição no Messenger ou no meu WhatsApp ou por e-mail. Taca lá a pergunta no canal, porque eu vou fazer um vídeo trabalhando várias dessas perguntas que são trazidas, juntando tudo isso. Beijo, boas percepções para todos nós. Até o próximo vídeo. Boa semana!